sobre a sua casa, sobre a sua família, e esta igreja, Senhor, crescendo em suprimento e em favor do Senhor. Ó Deus, continua abençoando o teu povo. Nós declaramos sobre eles a tua bênção, e todos digam amém. Glória a Deus, aleluia, que bênção. Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24. Lucas, capítulo de número 24. Louvado seja Deus. Nós vamos ler a partir do versículo de número 13, que relata uma história conhecida e até cantada por nós, né? Tem uma canção que nós cantamos, que é fundamentada nesse texto, nesse acontecimento. Então, vamos ler aqui. Nesse mesmo dia, iam dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles estavam impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo? Enquanto caminham, eles pararam com o rosto entristecido, e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. Que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram a ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que iria trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje e foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele e disse: fica conosco, pois a noite já vem, já é tarde e o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles.
perguntaram-se um ao outro: por acaso não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, e ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Glória a Deus. Aleluia. Pai querido, nós estamos aqui diante da Tua presença. Oh Senhor, e como é bom saber que a Tua presença está conosco. O Cristo ressurreto, o Cristo que venceu a morte e ao terceiro dia ressuscitou. Como é maravilhoso saber, Senhor, que a Tua presença está conosco nos momentos mais improváveis, mais incertos, de maior dificuldade, maior aflição, nas nossas crises, nos nossos problemas e nas nossas dificuldades. Nós pedimos a Ti, Espírito Santo de Deus, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos alimente através do Verbo vivo, Jesus Cristo, que o Senhor nos alimente através da Sua palavra, que a Tua palavra produza, Senhor, um aquecimento no nosso coração, um fogo no nosso espírito, que a Tua palavra nos incendeie, que a Tua palavra nos alimente, que a Tua palavra nos edifique, que a Tua palavra nos proponha um caminho diferente do nosso, que a Tua palavra nos leve à Tua boa vontade. Fala conosco, nós estamos desejosos por ouvir a Sua voz, Senhor. Revela-te a nós através das Escrituras e fala ao nosso coração, no nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Diga aí para o teu irmão, diga assim: em nome de Jesus, que o seu coração seja incendiado nessa noite. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus aqui narra uma história poderosa e começa dizendo: naquele mesmo dia. Que dia é esse? Que dia é esse que Lucas está descrevendo aqui no seu Evangelho? Que dia é esse? O dia mais importante, o dia do desenrolar da maior história de todas. O dia do desenrolar das Escrituras Sagradas, daquilo que foi predito desde os tempos de Moisés, desde o Antigo Testamento, onde a palavra de Deus vem falando de um assunto praticamente único, a respeito do Cristo, da obra redentora, da obra de redenção e da obra que Jesus veio realizar. E a história está desenrolando debaixo do nariz desses dois discípulos. A história está desenrolando, as Escrituras estão se cumprindo. Jesus havia morrido e já fazia 3 dias, e havia uma superstição entre os judeus que o espírito vagava e talvez voltaria ao corpo e a pessoa poderia voltar à vida até o terceiro dia. E como nós vemos aqui nas Escrituras, esses discípulos esperaram até o final da tarde, até o cair da tarde, para estar em Jerusalém e de repente acreditar na possibilidade de que Jesus havia ressurreto. E agora eles tomaram uma decisão. Eles estão saindo de Jerusalém e
estão descendo para o caminho de Emaús. Estão pegando uma estrada que vai dar aproximadamente 2 horas de caminhada. 2 horas de caminhada de Jerusalém até Emaús. E naquela época caminhar pelas estradas entre as cidades era muito perigoso. Bem, nós sabemos já a respeito de uma parábola até mesmo que Jesus narrou, que um certo homem estava descendo de Jerusalém para Jericó quando foi atacado por assaltantes. Então era muito comum que as pessoas, quando elas iam de uma cidade para outra, e dependendo da trajetória, elas não iam sozinhas, elas iam acompanhadas, e quem estava sozinho acelerava o passo para tentar encontrar alguém no caminho e colava junto e dizia o seguinte: olha, você está indo para onde? Eu estou indo para lá. Então eu posso caminhar com vocês aqui, porque era mais seguro caminhar juntos do que caminhar sozinho. Era expor a sua própria vida. E esses discípulos estão decididos a voltar talvez para a sua região, para a sua cidade de origem. E Emaús significa águas quentes. Eles estão, de uma certa forma, trocando a Jesus, que era a fonte da água viva, da água fresca, pela água quente, pela água morna. E eles estavam descendo para Emaús. E eles estão nessa peregrinação, estão nessa caminhada de 2 horas, 11 quilômetros a pé. E eles são surpreendidos também por alguém que está no mesmo caminho. Eles são surpreendidos, só que eles não reconhecem quem chega até eles, porque quem chega até eles não é uma pessoa qualquer, é o próprio Jesus. Jesus está chegando bem próximo a eles, no momento que eles estão decididos a desistir de tudo. E ali eles estão conversando, estão discutindo, estão falando sobre os acontecimentos. E Jesus lança uma pergunta para provocar uma situação, para provocar uma exposição do coração, para ver como que está o coração daqueles discípulos. E ele pergunta: o que vocês estão discutindo aí no caminho? Você é o único viajante que não sabe dos últimos acontecimentos. Você não sabe o que aconteceu lá em Jerusalém. Você não sabe o que aconteceu com Jesus de Nazaré. E eles começaram a relatar os acontecimentos. E ali nós começamos a perceber que há uma coisa que levou aqueles homens à sua desistência, levou aqueles homens a caminhar por um caminho que não era o caminho que Deus tinha para eles. Porque o propósito de Jesus para aqueles homens é que eles permanecessem em Jerusalém. Porque essa foi a promessa de Jesus. Ele disse: vocês vão ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Vocês vão permanecer até que do alto sejam revestidos de poder. Mas agora eles estão indo por um caminho de desistência. Eles estão abandonando a fé. Eles estão abandonando 3 anos de ensinamento de Jesus. 3 anos que eles acompanharam Jesus, 3 anos que eles foram discipulados por Jesus, eles foram acompanhados de perto por Jesus e pelos 12 apóstolos. Agora, a palavra do Senhor para eles, ele pergunta: o que é que aconteceu? Então eles começam a dizer: olha, Jesus, o Cristo, poderoso, um profeta poderoso, grande em obras,
aí a crise de fé daqueles homens. Aqueles homens, eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Aqueles homens, eles de fato e de verdade, eles não criam que Jesus era poderoso para ressuscitar. Jesus esteve 3 anos com eles e disseram, durante muito tempo, o discurso de Jesus foi o seguinte: é necessário que o Filho do Homem seja entregue e sofra, ele vai padecer, ele vai morrer, esse templo vai ser destruído, mas vai ser reconstruído em 3 dias. E alguém estava pensando que ele estava talvez falando do templo físico, estava falando do templo lá que havia sido edificado, mas Jesus estava falando a respeito de si mesmo. Jesus estava dizendo: olha, eu vou ter que morrer, eu vou ter que padecer, eu vim para ir para a cruz. O meu propósito é morrer na cruz, o meu propósito é dar a minha vida por resgate de muitos, o meu propósito é que eu sofra para que o pecado da humanidade seja perdoado, para que as pessoas sejam perdoadas, para que as pessoas possam ser salvas, para que elas possam ter acesso ao Pai. Então é necessário que o Filho do Homem padeça. Só que esses homens, eles tiveram também um anúncio do que havia acontecido. Antes mesmo de eles pegarem o caminho de Emaús, eles ficaram sabendo que 3 mulheres foram visitar o sepulcro de Jesus na manhã de domingo. E ao chegar na manhã de domingo no sepulcro, estava vazio, e 2 homens com roupas resplandecentes anunciaram o seguinte para aquelas mulheres: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vivo está? Ele já não mais está aqui. Então elas olham para a pedra do sepulcro, tinha sido removida e estava vazio aquele lugar. Então elas correm e anunciam para os discípulos. Mas diz as Escrituras em Lucas mesmo, capítulo 24, um pouco antes, vai dizer que os discípulos não creram. Homens que caminharam lado a lado com Jesus, ouviu o sermão da montanha, viu os milagres que Jesus realizou, como ele ressuscitara a filha de Jairo, como ele tinha alimentado aquela multidão de 5.000 homens, como Jesus tinha curado os leprosos, ressuscitado a Lázaro, tantos milagres, como que Jesus ressuscitou aquela viúva, o filho da viúva de Naim, que estava vindo com um cortejo, e lá ressuscitou o corpo daquele menino. Então as pessoas não eram pessoas qualquer que estavam do lado de Jesus. Esses 2 discípulos não eram homens quaisquer, mas eles não acreditavam. A Pedro correu até para o sepulcro e encontrou apenas o linho que estava largado lá, mas não havia corpo, e mesmo assim eles não creram. Mesmo assim, não é só Cleopas e o outro discípulo, que a palavra de Deus aqui anuncia o nome de um dos discípulos, Cleopas, e o outro discípulo que está indo a caminho de Emaús, a Bíblia não menciona, mas eles estão indo por um caminho que é o caminho da incredulidade. Sabe o que isso significa? O Cristo ressurreto, a mensagem do Cristo ressurreto não estava sendo suficiente para manter os discípulos dentro da igreja, dentro da casa de Deus. Sabe por quê? Eles mesmos vão expor o coração deles. Nós pensamos
Redentor de Israel. Nós pensamos que Ele nos livraria da opressão do Império Romano. Sabe qual é o nosso problema? Sabe qual é o problema das nossas frustrações? A maldita expectativa que nós criamos a respeito de Deus. Porque nós criamos ilusões a respeito de Deus. Nós achamos que Deus tem que trabalhar do nosso jeito. Nós achamos que Deus tem que fazer as coisas da nossa forma. Esses discípulos, quando as coisas não aconteceram do jeito deles, eles falaram: vamos sair de Jerusalém e vamos voltar a cuidar da nossa vida. Porque as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente imaginou. O problema nosso é que nós muitas das vezes criamos expectativas a respeito de Deus. Nós achamos que Deus tem que agir de determinada forma, que Deus tem que agir de determinada maneira, que se Deus não fizer desse jeito, eu vou ficar emburrado, eu vou ficar entristecido. Se Deus não suprir dessa maneira, se Deus não abrir essa porta, se Deus não fizer isso aqui, não adianta, eu vou desistir, eu vou parar de segui-lo. Aqueles discípulos, eles sabiam do que Jesus havia falado, eles sabiam que Jesus teria que morrer, eles sabiam que Jesus ressuscitaria ao terceiro dia. Jesus predisse tudo isso. As mulheres relataram, receberam a notícia de dois homens com roupas resplandecentes. Elas achavam que se tratava do jardineiro, mas na realidade eram dois anjos. E os anjos estavam anunciando: Ele está vivo. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive está? Ei, irmão, eu quero que você saiba de uma coisa poderosa: Jesus está vivo. Jesus está vivo. O nosso problema é que nós vivemos como se nós servíssemos a um Cristo morto, como a um Cristo que fora vencido numa cruz, como um Cristo que não foi glorificado. O nosso Cristo morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Levante a sua mão para o céu e diga assim: Ele está vivo. Aleluia. Às vezes é necessário nós nos lembrarmos disso. Às vezes é necessário a gente lembrar que Jesus, Ele venceu a morte. Qual é o fim de todas as coisas? A morte. E se Jesus venceu a morte, meu irmão, Ele vence qualquer parada. Olhe para o seu irmão que está aí do seu lado. Se Jesus venceu a morte, Ele vai vencer qualquer coisa. Nós precisamos crer nesse Cristo glorioso, nesse Cristo glorificado, nesse Cristo que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Aqueles discípulos esqueceram do Deus que eles serviam. Aqueles discípulos esqueceram da mensagem de Jesus. O nosso problema é que nós muitas das vezes estamos na casa de Deus, ouvimos a palavra do Senhor, ouvimos a mensagem, mas muitas das vezes nos esquecemos no dia seguinte. Nos esquecemos. Nós não agarramos aquela mensagem para nós não guardamos ela no coração. E a palavra de Deus diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu não sei se você sabe, mas tudo que é incredulidade é pecado. Tudo que provém da incredulidade desagrada ao Senhor. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A nossa fé não é um meio para nós conquistarmos coisas de Deus. A nossa fé é um meio para a gente agradar ao Senhor. A gente precisa crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Nós precisamos crer que Ele é poderoso, que Ele ressuscitou, que Ele está vivo,
cicatrizes que temos, que pensamos em desistir, jogar a toalha, olhar para trás e dizer: Senhor, basta, eu não aguento mais. O próprio Pedro pensou em desistir. A Bíblia diz que mesmo depois de Jesus já ter se manifestado às mulheres, manifestado aos discípulos e ao próprio Simão, Pedro chega em determinado momento, ele diz assim: quer saber, eu vou pescar, vou voltar a pescar, eu vou pescar, vou jogar minha rede, vou buscar o meu sustento. E para surpresa de Pedro, Jesus está na beira da praia, esperando Pedro já com peixe assado. Vira aí para o teu irmão e diga assim: você está com a farinha, Deus está com o bolo. Amém, irmão? Você consegue entender essa expressão, né? Essa é uma expressão do nosso dialeto, vocabulário do nosso povo, né? Enquanto você vai com a farinha, eu já estou com o bolo. Jesus, ele já estava com peixe. Ele já estava com o peixe pronto. Sabe, irmãos, nós muitas das vezes pensamos em desistir. Nós muitas das vezes pensamos em jogar a toalha. Nós muitas das vezes deixamos a incredulidade tomar conta do nosso coração e nos esquecemos do que diz a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que os olhos daqueles homens estavam impedidos de reconhecer Jesus. Os olhos daqueles homens estavam impedidos de reconhecer a Jesus. Sabe, a tristeza, a frustração, muitas das vezes embaçam o nosso olhar e a nossa visão espiritual. Algumas coisas que nos sucedem, algumas coisas que acontecem na nossa vida, nos impedem da gente enxergar o Cristo ressurreto. Algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia, nas nossas mentes, que nós criamos expectativas a respeito de algo. As expectativas desses discípulos era que Jesus viria com um reinado físico, e o reinado de Jesus era um reinado espiritual. Jesus veio estabelecer o reino dele dentro do coração do homem, estabelecer o reino dele sobre a vida do homem, para depois, quando ele voltar, estabelecer o reinado físico. Nós estamos aguardando a vinda do Filho do Homem, e quando ele voltar, nós veremos o reinado do Senhor Jesus fisicamente. Mas esses discípulos queriam ver esse reinado já naquele momento. Eles criaram uma expectativa, eles não entenderam os ensinamentos, eles não entenderam a palavra de Deus. E Jesus, com muita paciência, no meio daquele caminho de 2 horas, começou a ensinar novamente as Escrituras. Eles não sabiam que eles estavam diante do Cristo ressurreto. Sabe, irmão, talvez algumas coisas que têm acontecido na sua vida estão impedindo de você ver o agir de Jesus na sua vida. Estão impedindo de você ver o que Jesus está fazendo, a obra que Deus está fazendo. Nós muitas das vezes queremos ver aquilo que nós idealizamos, aquilo que nós planejamos, e por nós planejarmos algo e as coisas não acontecerem do nosso jeito, nós abrigamos no nosso coração a incredulidade, abrigamos no nosso coração a tristeza, e essas coisas vão impedindo da gente ver a glória de Deus. Talvez algumas coisas na sua vida estão impedindo de ver a obra de Deus na sua vida, o que Deus está fazendo, o que Deus está agindo. Talvez você diga assim: Senhor, eu não te ouço mais, eu não te vejo mais. Mas talvez você não esteja sensível àquilo que Deus está falando. Talvez você não esteja percebendo, porque os seus olhos estão ofuscados, porque há tanta lágrima, há tanto choro na sua
há tanta decepção dentro de você, e há tanta incredulidade, que você não consegue ver com os olhos espirituais, você não consegue ver o agir de Deus na sua vida, mas Jesus está aí bem pertinho de você, Jesus está caminhando com você, ainda que você esteja pensando em largar tudo, ainda que você esteja pensando em ir para Emaús, ainda que você esteja pensando em substituí-lo, a fonte de água viva, por uma água quente, por uma água morna, eu tenho uma notícia para te dar: Jesus não desistiu de você, Ele está indo ao teu encontro. Você já imaginou o Cristo ressurreto se importar com 2 discípulos? E vale a pena ressaltar, eu acredito que esses 2 não eram os 2 mais achegados, porque não fazia parte dos 12. Talvez eles faziam parte dos discípulos agregados depois dos 12 apóstolos. O que era Cleópas? A menção de Cleópas aqui fala que ele era um dos discípulos. Ele era um dos discípulos, mas ele não era dos discípulos que, vamos dizer assim, que estavam com Jesus desde o início. Ei, irmão, talvez você olhe para você e você não se ache importante, mas Jesus sabe o teu valor. Jesus sabe o valor que você tem. Jesus sabe a importância que você tem, e Ele está indo ao encontro da sua vida nessa noite. Olhe para alguém que está aí do seu lado e diga assim: Jesus está indo ao teu encontro. E Jesus, com muita paciência, começa a pregar para eles a respeito dele mesmo, a respeito do Cristo. Desde Moisés até os profetas, começou a relatar tudo. Olha, você lembra o que diz esse texto aqui? Que saiu água da rocha. Essa rocha aqui representa Cristo. É a rocha que seguiu eles durante o caminho todo do deserto, e saciou a fome dele, a sede deles, esteve com eles. Sabe o que Isaías disse a respeito de Jesus? Que sobre si Ele tomou as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos curados. Então, rapaz, era necessário que Cristo sofresse, era necessário que Jesus fosse pendurado no madeiro, era necessário que Ele passasse por tudo isso. E começou a anunciar aqueles discípulos, desde Moisés e percorrendo todos os profetas do Antigo Testamento. E quando eles estão já próximos da cidade, Jesus, ele, legal, Deus abençoe você, shalom, eu estou indo, eu tenho uma caminhada aí pela frente. Não, fica, por favor, já se faz tarde, fica aqui com a gente. A tarde chegou, está muito perigoso continuar. Já está a noite aí, entra aqui. E quando Jesus entra, Ele senta na mesa e vai partir o pão. Então os olhos daqueles discípulos são abertos. Os olhos foram abertos e eles reconheceram: é Jesus. É Jesus. Eu não sei se no partir do pão entregou a oração de Jesus, ou no momento de partir do pão eles viram as marcas de Jesus, as marcas, as chagas de Jesus. Eu só sei que os olhos daqueles homens foram abertos, e eles começaram a se alegrar, mas quando eles se alegram, Jesus desaparece diante deles. E aí agora que eles têm uma experiência com Cristo ressurreto, agora que eles estão alimentados do
chamado. E ao chegar, e quando estão chegando lá para falar, alguém, ei, antes de você falar, Jesus apareceu para Simão. Então, rapaz, é isso que nós viemos falar. Ele apareceu para nós também. Durante 2 horas ele falou, expôs as Escrituras. Durante 2 horas, irmão, tem gente que não aguenta 1 hora do pastor pregando. E imagina Jesus falando 2 horas. Vira aí para o teu irmão e diga assim: em nome de Jesus, que nessa noite o seu coração volte a arder pela palavra de Deus. Que não tenha, que o teu coração não tenha outra expectativa a não ver cumprida a palavra do Senhor, a não ver cumprido aquilo que Deus prometeu ao teu respeito. Eles estão vivendo o desenrolar da maior história da humanidade, o Filho do Homem que veio, morreu e ressuscitou. Eles estão vendo, eles estão sendo protagonistas desse acontecimento. Imagine vocês ver Cristo ressuscitado. Jesus apareceu para aqueles 2 discípulos. Jesus apareceu, e eu quero declarar em nome de Jesus que nessa noite Deus vai abrir os nossos olhos. Tudo aquilo que está impedindo de você ver a glória de Deus vai cair dos seus olhos nessa noite. Olhe para alguém que está aí do seu lado, põe a mão no ombro dele, diga assim: em nome de Jesus. Diga: em nome de Jesus. Eu quero declarar que os seus olhos serão abertos para ver as grandezas de Deus, para ver a glória de Deus, para ver o Cristo ressurreto, para ver a operação de Deus na sua vida. Desistir não é uma opção para você, irmão. Desistir não é uma opção para mim. Nós não temos outro caminho. Não há outro caminho para nós. O caminho para nós é aquilo que o Senhor Jesus preparou. Então, quando os olhos deles são abertos, o curso da vida deles muda, o rumo da vida deles muda, os planos da vida deles mudam. Quando Jesus abre os nossos olhos, meu irmão, as coisas mudam, valores mudam, agenda muda, plano muda, compromissos mudam, porque Jesus põe tudo no lugar. Jesus, ele põe tudo no lugar. Eles estavam dizendo: vamos construir a nossa vida lá em Emaús mesmo. Vamos voltar para lá. Vamos fazer pescaria. Vamos cuidar da vida. Vamos seguir em frente. Olha, Jesus está morto. Ele morreu. Nós pensávamos que ele traria alívio para nós aqui, o seu povo, mas ele foi um homem poderoso, um profeta poderoso. Vamos cuidar da vida. Tem gente assim, irmão, está diante da mensagem do Evangelho, está caminhando com Jesus, mas está caminhando como se Jesus estivesse morto. Está caminhando como se Jesus tivesse vencido. Nessa noite eu quero te dizer: Jesus não está morto, Jesus está vivo. Nós não oramos a um pedaço de pau, a um pedaço de madeira, que tem olhos, mas não vê, que tem boca, mas não fala, que tem ouvidos, mas não ouve. Nós estamos falando com Deus vivo. Ele é o Verbo vivo, Ele é a palavra viva, Ele é o Cristo encarnado. Aleluia. Ele é aquele que a morte não segurou, que o Seol, o inferno, não pôde
de nada, ele não tem poder nem no inferno, porque nem a chave da casa dele ele tem mais. Nem a chave da casa dele ele tem mais. É um miserável. Foi vencido. A Bíblia diz que ele despojou principados e potestades. Jesus despojou e os expôs publicamente à vergonha. Quando que foi a vergonha? Quando Jesus apareceu ressurreto. E a Bíblia diz que com a ressurreição de Jesus, muitos mortos naquela época também ressurgiram. Você sabia disso? Que quando Jesus ressuscitou, muitos mortos da época também ressurgiram. Você já pensou, meu irmão? Gente que você tinha sepultado, você andando na cidade, rapaz, você estava morto. Pois é. Alguém chegou lá, tirou a chave da morte e do inferno. E eu subi junto com ele. Estou aqui. Foi isso que Jesus fez, irmão. E você sabe o que é mais poderoso? É que Jesus ele fez isso por mim e por você. Por isso a morte não tem mais domínio sobre nós. Levante a sua mão para cima e diga assim: eu vivo para a glória de Jesus. Jesus veio para me dar vida. Jesus veio para me perdoar. Jesus veio para me salvar. Jesus veio para me resgatar. E eu estou vivo para a glória de Deus. Irmão, eu não sei qual é a expectativa que você criou a respeito de Deus. Eu não sei qual é a expectativa que você tem criado a respeito do Evangelho. Talvez as suas expectativas se frustraram. Talvez os seus planos, os planos que você tinha em mente de como que Deus deveria fazer, como que Jesus deveria fazer, não aconteceu nada do seu jeito. Tudo bem, também não aconteceu muita coisa do jeito que eu esperava. Mas o importante é que Jesus, o ressurreto, está no meio de nós. Ele está conosco. E os nossos olhos estão sendo abertos aqui nessa noite. O apóstolo Paulo, ele orava. E ele dizia assim: eu oro para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento. Eu oro para que sejam abertos os olhos dos vossos entendimentos, para que Cristo resplandeça em vós, para que resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus. A vontade de Deus, diz as Escrituras, é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Mas o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Em nome de Jesus, que nessa noite, que se abra os teus olhos. Que nessa noite, se abra os seus olhos para aquilo que Jesus veio fazer e veio realizar. E aquilo que Ele está fazendo. E aquilo que Ele vai realizar ainda. Aqueles homens acreditaram numa proposta que Jesus havia apontado no coração deles. Vocês não serão mais pescadores de peixe, mas serão pescadores de homem. Tem muita gente que se frustra. Eu já vi gente que avaliou a sua própria vida e disse: poxa, eu abri mão de tanta coisa para fazer a obra de Deus. Eu abri mão de tantas coisas para realizar a obra do Senhor Jesus. Olha só, olha como que está a minha vida. E às vezes o pior de tudo é que alguns colocam ainda na conta do pastor da igreja. Às vezes não coloca nem na conta de Deus, coloca na conta do pastor. Poxa, eu abri mão de muita coisa para dessa igreja. Eu abri mão de muita coisa para fazer a obra do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus abriu mão da vida dele por você. Por que você não pode abrir mão da sua vida por ele?
vai achar. Tem gente que, poxa, eu perdi os melhores momentos da minha vida fazendo a obra de Deus. A palavra de Deus diz em Eclesiastes: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias em quais dirás: não tive neles contentamento e nem prazer. A palavra de Deus dá um alerta para os jovens: jovem, se lembre de Deus na sua força. Sabe, irmãos, às vezes a gente quer, quando a gente começa a querer calcular algumas coisas, quando a gente começa a querer ponderar, porque o nosso problema é a comparação. Nosso problema é querer comparar a nossa vida com a vida do irmão do lado, com a vida do outro irmão. Cada um tem uma cruz a carregar, cada um tem uma renúncia a fazer. Sabe, uma coisa que eu aprendi: a minha renúncia não vai ser a mesma renúncia de outros. A minha renúncia sempre vai ser maior. Sabe por quê? Porque a quem muito é dado, muito vai ser cobrado. Agora, se você quer viver uma vida qualquer, um cristianismo barato, que não corra risco nenhum, você quer fazer parte apenas da multidão que é saciada, é uma coisa. Agora, se você quer viver a vontade que Deus tem para você, o seu lugar não é Emaús. O seu lugar não é Emaús. O seu lugar é Jerusalém. Noé levou muitos anos para construir uma arca. Noé levou muitos anos para construir uma arca. E alguém podia falar: quanto desperdício de tempo, hein? Trabalhando na edificação dessa arca durante anos. Nunca nem sequer choveu, que dirá dilúvio. Nunca nem sequer choveu. Mas Noé trabalhou durante anos e anos na terra. E alguém poderia dizer assim: é um desperdício de tempo. Mas quando o dilúvio veio, Noé e a sua família estavam onde? Dentro da arca. Sabe, tem gente que acha que é perca de tempo estar em Jerusalém, estar na igreja. Tem gente que acha que é perca de tempo se consagrar, jejuar, orar, buscar, estar na presença de Deus, pagar o preço do discipulado, pagar o preço de seguir a Jesus, de tomar a cruz, de negar a si mesmo e segui-lo, de fazer a vontade de Deus. Tem gente que acha que é desperdício. Essa é a ideia de muita gente que olhavam talvez para a vida dos discípulos, daqueles que caminhavam com Jesus. Esse papo de fanático, Jesus ressuscitou. Já ouviu gente falar sobre isso? Já viu gente debochar da sua fé? Já viu gente debochar daquilo que você está fazendo? Você está indo na igreja, o que está adiantando? Não está acontecendo nada. Nada está acontecendo. Está mudando em nada. São as vozes que estão discutindo no caminho, que estão querendo levar você à desistência. Eu aprendi uma coisa, meu irmão: não adianta querer discutir, não adianta querer dialogar com gente que também está no mesmo caminho de desistência. Você vai falar com gente, a gente quer suprir uma necessidade no nosso coração, como esses discípulos estavam. Eles estavam razoando entre si, discutindo entre si. A palavra no original é homiléu, que vem a origem da palavra homilética, a arte de dialogar ou de discutir, é a arte de pregar. Eles estavam entre
de si arrumando argumentos e razões para sair de Jerusalém, para caminhar em direção a Emaús. Irmão, você vai encontrar na Bíblia muitas razões, muitos motivos em textos aleatórios para querer cuidar da sua vida, cuidar do seu bem-estar. Isso não é o Evangelho. O Evangelho passa pela cruz de Cristo. O Evangelho passa pela cruz e passa pelo Cristo ressurreto. Passa pelo Cristo que morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou. Deixa eu te dizer uma coisa. Aqueles homens estavam cansados já daquela viagem, da jornada, mas eles retornaram no mesmo instante. A minha oração nessa noite é que os seus olhos sejam abertos, e se você está por algum motivo ou outro pensando em olhar para trás, pensando em olhar para trás, que você recalcule a sua rota, que os seus olhos sejam abertos hoje e você volte apressadamente para o destino que Deus tem para você. Não permita que a incredulidade, as frustrações, a tristeza apaguem o brilho do Evangelho de Jesus em você. Eu quero orar pela sua vida. Quero orar com vocês. Em nome de Jesus, se coloque de pé. Nós vivemos crise, sim. Pastor, você não pensa em desistir dentro? Rapaz, como eu penso. Às vezes, não é nem necessário pensar, é só andar do lado de alguns que eles nos fazem pensar em desistir. É incrível como tem gente que não nos ajuda a andar no caminho certo, mas andar por um caminho errado. A gente vai encontrar mais parceiros descendo para Emaús do que gente subindo para Jerusalém. Acredite. Se você parar para ouvir determinadas pessoas, você abandona a fé. Se você parar para ouvir determinadas pessoas, você para de dizimar, você para de obedecer a Deus, você para de adorar, você para de orar, você para de louvar, você para de exercer ministério. Porque é incrível como tem gente que tem a arte de manipular as palavras para tentar fazer a gente desistir. Porque sabe o que acontece? A sua persistência e a sua insistência em fazer a vontade de Deus incomoda aqueles que desistiram, incomoda aqueles que pararam. É incrível. Você encontra pessoas que você encontra elas depois de muitos anos, fala: ah, você está ainda lá na Manaim? Eu estou lá na Manaim ainda. Eu não acredito. Eu já passei por 3 igrejas. Você está lá ainda? Eu não sei como você consegue. Você devia perguntar. Eu não sei como que você consegue viver como um crente macaco, pulando de galho em galho. Eu não sei como que você consegue produzir fruto para Deus se você não tem raízes profundas. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo em dias em que ser persistente para alguns incomoda. Nós estamos vivendo em dias em que pregar o Cristo ressurreto já não é suficiente para manter uma igreja no lugar. As pessoas querem o Deus das expectativas.
das próprias pessoas, segundo as suas próprias cobiças, rejeitariam a sã doutrina, rejeitariam o verdadeiro evangelho, porque se levantariam mestres segundo o interesse do seu ego. E é isso que nós estamos vivendo nesses dias. O que o evangelho propõe? Propõe, olha, você é pecador, você é miserável, eu e você somos pecadores, somos miseráveis, e nós precisamos de Cristo. Cristo morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, nos perdoou e ao terceiro dia ressuscitou. Mas isso já não tem sido o suficiente, então as pessoas estão indo em palestras de coach dentro da igreja, para que eles possam massagear o ego, dizer: você é o máximo. Olha, vem aqui em 3 cultos que vai destravar a sua mente, você vai pegar esse pendrive e vai voar. Aí o cara fala: rapaz, é isso que eu preciso. O que eu preciso é isso. O que eu preciso é dar certo na minha vida financeira. O que eu preciso é dar certo na minha família. O que eu preciso é dar certo nos meus interesses. Então eu vou para lá. Mas o que você precisa ainda é do Cristo ressurreto. O que você precisa é que os seus olhos espirituais sejam abertos e você perceba que você não está sozinho, e que Cristo está com você, e que no meio dessa jornada Ele está aparecendo também para muita gente, e os olhos de muita gente também estão sendo abertos nessa noite. E nós vamos permanecer em Jerusalém até que do alto sejamos revestidos de glória. E vamos permanecer em Jerusalém e vamos pregar o Evangelho depois de recebermos o poder. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Mas não queira sair de Jerusalém antes de receber poder. Não queira sair de Jerusalém antes de receber a glória de Deus. Senhor, abre os nossos olhos nessa noite. A minha oração, Senhor, é que nessa noite nós possamos perceber a Sua presença e perceber quão abençoados somos, porque temos o Cristo que morreu e sofreu em nosso lugar, mas que ao terceiro dia ressuscitou e agora vive está no meio de nós, está aqui no nosso meio. E nós não estamos aqui buscando a nossa própria vontade, nós não estamos aqui buscando os nossos próprios interesses, nós estamos aqui porque o Senhor Jesus nos deu vida. Quando nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, nós estávamos mortos. Quem éramos nós, Senhor? Todos nós éramos inimigos teus, todos nós éramos filhos da desobediência, todos nós, Senhor, nossos pecados. Mas o Senhor disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Entrega o seu fardo, entrega o seu pecado, entrega as suas preocupações, entrega os seus desejos, entrega tudo diante de mim. Senhor, da palavra de Deus, Tu és o assunto principal de capa a capa da Bíblia.
Senhor faria determinadas coisas, mas no fundo quem sabe o melhor para nós é o Senhor. É o Senhor. Que nessa noite todas as escamas dos nossos olhos sejam removidas. Põe a mão nos teus olhos, peça para que o Senhor ilumine os teus olhos. Diga para o Senhor: faz resplandecer a luz do Evangelho, faz resplandecer a tua luz em mim, Jesus. Abra os meus olhos para que eu possa ver que o Cristo ressurreto está comigo, que Ele está comigo, que Ele está caminhando nas horas que eu estou desistindo, nas horas da minha angústia, da minha dor, nas horas do meu sofrimento. Abre os meus olhos. Abre os nossos olhos, Senhor. Fale com Deus aí, irmão. Que você encontre o Cristo ressurreto nesta noite. Que você encontre, que os seus olhos se abram, que você se alimente da palavra de Deus nessa noite. E que você que estava aqui tomado por tristeza, o seu coração seja tomado por alegria. Aqueles que estavam debaixo de incredulidade, agora começam a dizer um ao outro: o seu coração não estava ardendo, o seu coração não estava queimando, o seu coração não estava pulando quando ele estava falando a respeito das Escrituras, quando ele expunha para nós as Escrituras. Que o seu coração volte a queimar, que o seu coração seja incendiado, que Deus toque nos seus olhos, mas que Ele toque também no teu coração nessa noite. Que a mensagem do Evangelho queime no teu coração. Quem estava duvidando do Cristo ressurreto estava voltando agora para dizer: Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo.
você do propósito que Deus tem para você. Mas o Cristo ressurreto chegou nessa noite ao teu encontro. Jesus está chamando, volta para Jerusalém, volta para o propósito. Jerusalém representa o lugar da adoração, o lugar de servir a Deus, o lugar de estar em comunhão, o lugar que representa a igreja, onde o derramamento do Espírito iria acontecer, o revestimento de poder acontecer. Jesus está te chamando. E nessa noite, você que já teve um encontro com Jesus e quer voltar para Jerusalém, quer que os seus olhos sejam abertos e comecem a andar com Jesus novamente, levante a sua mão no lugar onde você está. Levanta bem alto. Ou você também que nessa noite quer ter uma experiência com Jesus, quer entregar a sua vida a Jesus, levante a sua mão. O Senhor está te convidando hoje. Hoje é o dia da sua redenção. Hoje é o dia. Hoje é o dia em que Cristo ressurreto veio ao teu encontro. Aleluia. Aleluia. Jesus foi por causa de dores. Por causa de dores ele foi até o encontro, foi até o caminho deles. Por causa de você, ele veio ao teu encontro hoje. Levante a sua mão. Você que levantou a sua mão, saia do seu lugar, venha aqui à frente. Nós queremos orar com você. Queremos abençoar a sua vida. Já peço para que intercessores, obreiros estejam. Aleluia. Pai querido, toma nas tuas mãos, Senhor, a vida da tua filha. Toma a vida dela nessa noite. Ela está tomando uma importante decisão. A decisão de não dar mais ouvidos à voz da incredulidade. Porque quando nós começamos a ouvir determinadas pessoas, nós começamos a parar no caminho. E o pior de tudo é quando nós começamos a pegar o caminho do retrocesso, o caminho da desistência, de voltar atrás. Ó Deus, que nesta noite a tua filha, Senhor, a tua filha sai daqui com o coração incendiado, que ela tenha, Senhor, uma experiência, Senhor, de retorno para a tua presença, que a sua fé seja fortalecida, que a fé dela seja fortalecida no Senhor, que a fé dela não esteja, Senhor, fundamentada naquilo que o Senhor pode dar para ela, favorecê-la a ela, mas por aquilo que o Senhor já fez. O Senhor já morreu e já ressuscitou. Isso é mais do que o suficiente para nós servirmos a Ti. Mas o Senhor vai fazer coisas grandes na vida. Nessa caminhada da vida cristã, o Senhor vai nos surpreender. Surpreende ela, Pai. Nós abençoamos a sua vida. Nós declaramos sobre ela a graça do Senhor. Em nome de Jesus. Insere o nome dela no livro da vida. Diga assim, minha irmã, diga: Senhor Jesus, nessa noite eu volto para a tua casa, eu volto para a tua presença, do lugar onde não devia sair. Obrigado, Jesus, por o Senhor ir ao meu encontro. Eu te louvo e te agradeço, porque o Senhor me ama
seja Deus.